E aí pessoal, tudo bem? Então vamos continuar com os nossos estudos. Sempre falo para vocês acompanharem a playlist desse vídeo, pra gente caminhar lado a lado. Apesar da gente usar a mesma estrutura, eu sempre adiciono uma coisinha aqui, a outra colar. Então as pranchas que a gente vai seguir nesse vídeo são essas aqui. Vocês podem ver que elas já começam a ter um pouquinho mais de complexidade, né? Elas começam já a mexer um pouquinho mais com uma espécie de um degradê, né? Mais suave. Mas a estrutura que a gente vai seguir é a mesma. Vocês vão ver que funciona muito bem. E a gente vai seguir sempre aquele nosso plano. A estrutura básica, bem geral, sem buscar tanto o esqueleto do desenho, mas sim o geral, aquilo que você está vendo. Por exemplo, aqui a gente tem um pouquinho mais de volume, a gente vai colocar um volume aqui. Aqui a gente está tendo alguns elementos, aqui eu sei que tem alguns elementos. Essa angulação, tentando seguir um pouquinho mais da angulação e tentando seguir a mesma proporção do desenho. Aí vocês vão usar o limpa-tipo. Sempre que vocês terminarem a primeira etapa, vocês passam o limpa-tipo para poder desenhar em cima do vestígio daquilo que vocês fizeram, até que vocês cheguem no modelo final. Vocês vão sempre observar o desenho de uma forma abstrata, para esse tipo de desenho. Claro que para outros tipos a gente tem outras formas de se enxergar, né? Ao invés de estar vendo um pé aqui no caso, não. Aqui são linhas, relações entre linhas, numa superfície bidimensional. A gente está muito acostumado a montar uma ilusão na nossa cabeça, uma fantasia de que isso é um pé. E o problema é que o nosso cérebro, ele começa a buscar, dentro das nossas referências do que seria um pé, o que acontece? Ele começa a desenhar de uma forma mais automatizada. Então, às vezes, as particularidades do seu desenho, o seu cérebro passa por cima. Então, vamos supor, um dedo. Então você acaba desenhando um dedo. Aquele que você sempre desenha. Quando você tenta observar as coisas de uma forma mais abstrata, isso tende a diminuir. Preste bem atenção no peso da sua linha, isso parece bobo, mas não é. No próprio modelo final aqui, você consegue ver que você tem diferentes intensidades. E na hora de construir o seu desenho, quanto mais levinho for o traço, menos você marca o papel na hora de passar o limpa-tipo. E eu também construo o desenho pensando sempre em linhas retas. Isso me ajuda a organizar meu raciocínio. E quando eu estou construindo um desenho, quanto maior a complexidade, eu penso em simplificar mais as formas, para eu conseguir pensar mais na estrutura. Então, no caso, eu tenho todas essas nuances aqui, isso aqui para mim agora é um volume. Essa parte aqui também é a mesma coisa. Isso vai me ajudar a organizar o meu raciocínio, e do geral para o particular. É importante que você pense muito mais nos espaços em branco do que naquilo que está pintado. Então aqui você consegue ver com clareza, né? A gente vê aqui um sólido, por exemplo, e me utilizando também de linhas auxiliares, eu consigo reproduzir esse sólido aqui e ver aquilo que está fora de proporção, aquilo que está fora da linha. E olha só que interessante. Apesar de ter uma nuance muito grande aqui, eu consigo ver esse elemento. Então eu consigo construir esse elemento aqui e ver mais ou menos aonde ele está. Aqui a gente está falando um pouquinho mais sobre o que a gente vai chamar de valor, né? Falando de forma simplificada, a gente pode organizar os valores do desenho em 3 etapas. Um mais escuro, um médio e um mais claro. Então na hora que você for estruturar, pensa sempre nesses 3 degraus. Uma dica muito legal é você semicerrar os olhos, você apertar os olhos e fica tudo meio embaçado. Quando você semicerra os olhos e olha para o seu desenho, essas nuances todas, elas se igualam. Você consegue, semicerrando os olhos e olhando para o desenho, você consegue ver o geral do desenho, a estrutura geral do desenho, sem levar tanto em conta os valores, né, as variações, né, de branco e preto do desenho. Isso é uma dica muito legal para vocês seguirem. Vocês vão ver que isso aqui vai ficar mais importante de acordo com que a gente for avançando mais nos desenhos. Então eu não quero me ater tanto a isso aqui, mas eu já jogo a ideia para vocês pensarem sobre isso também. E eu gostaria que vocês curtissem esse vídeo, que vocês passassem para alguém que goste de desenho, que vocês se inscrevessem no canal para a gente caminhar juntos. Agora, para quem continuar no vídeo, vai ver essas pranchas aceleradas, caso vocês tenham alguma dúvida da forma de como eu executei o desenho. E eu desejo um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Até mais.